Meus irmãos, no estudo passado, nós iniciamos o capítulo 5. Nós estudamos o capítulo 5, do verso 1 até o verso 4, ou 5, se eu não me engano. Hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. E o tema, se nós fôssemos escolher um tema para estes versos do capítulo 5, o tema seria o dom indescritível. O dom, nós sabemos que é o presente, e indescritível porque palavras humanas, por mais que se esforcem, não vão conseguir explicar o que este dom é. Nós vamos ter a eternidade para poder estar com este dom e procurar, pelos séculos eternos, descrevê-lo. Mas hoje, aqui neste corpo mortal, vocês aí, o que nós vamos fazer aqui, o que nós vamos falar, o que nós vamos ler juntos, isso nada mais é do que a tentativa humana, o melhor esforço possível para nós podermos tentar explicar ou entender e descrever este dom. Mas antes de nós avançarmos, vamos ler um resumo destes versos que nós vamos estudar hoje. Um único motivo, acompanhe a leitura comigo. Um único motivo deve atuar nas mentes daqueles que estudam a palavra de Deus. E é que eles podem, por este estudo, ser atraídos para mais perto de Deus. Então, aqui, resumindo esta primeira parte, eu e você, nós somos atraídos para mais perto de Deus quando nós estudamos a sua palavra. Continua. A paz e a luz podem entrar em seu coração com o que é falado do púlpito. É ou não é verdade? Às vezes nós estamos na igreja assistindo uma determinada pregação, mesmo que online, mas o nosso coração, ele é ali tocado por uma palavra que um determinado pregador está falando, não é? Mas olha o que continua, como continua o texto. Mas se vocês não conhecem a palavra por si mesmos, aquela paz e luz não permanecerão em vocês. O Espírito Santo inspirou as palavras da Bíblia, e é somente com a ajuda do Espírito Santo que podem ser compreendidas. Não tem outra possibilidade. Qualquer homem que se submeter ao Espírito Santo pode entender a Bíblia por si mesmo. É por isso, queridos, que nós precisamos selecionar muito bem em que nós vamos dedicar, investir o nosso tempo. Vou dar um exemplo. Nem todos os eventos que tem às 5 horas da manhã eu participo. Por quê? A não ser que o tema realmente seja no meu caso, a não ser que o tema seja extremamente vital. Por quê? Porque as minhas horas da madrugada, elas são preciosas demais, muito preciosas. É o momento da minha comunhão pessoal com o meu Criador. Então, nós precisamos ponderar realmente em que nós vamos estar dedicando o nosso tempo para que esses momentos de comunhão, eles realmente sejam os momentos que o Senhor deseja que nós tenhamos com Ele. E o resumo continua, e a gente finaliza aqui essa parte introdutória. Se você obtém suas ideias sobre Cristo e sua obra a partir dos escritos de outros homens, você as obtém de segunda mão. E isso na melhor das hipóteses. O conselho é: extraia sua luz diretamente da Bíblia. O que nós estamos fazendo aqui juntos é conversando sobre os textos da Bíblia e comentários de homens e comentários inspirados. Como eu tenho falado aqui, a maioria dos comentários que eu tenho utilizado é aqui, ó, deste livro, Estudos em Romanos. Pastor Elliot Wagner foi pastor de nossa igreja, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, um dos pioneiros da nossa igreja, e ele foi escolhido por Deus para trazer
esta mensagem para nós. A mensagem mais preciosa, que é a mensagem da justiça de Cristo pela fé. Mas nós também utilizamos aqui textos do Espírito de Profecia e utilizamos também textos de outros autores, como Cameron Scofield, do livro Anunciando Alto Clamor. E também eu utilizo os comentários inspirados de Ellen White, que estão no rodapé da Bíblia Legado. Sempre que eu utilizar um texto inspirado, eu vou dar a vocês a referência. Então, nós vamos iniciar a nossa leitura. Por gentileza, abra a sua Bíblia. Como eu disse a vocês no início, no primeiro estudo, não, até mesmo na introdução. Por gentileza, se você não acompanhou os outros estudos, para que você entenda onde nós estamos, seria importante você acompanhar os estudos anteriores. Eu estou utilizando aqui a Bíblia Contexto, né, devido à sua linguagem mais acessível. Inclusive, logo no início eu disse que se você é pai ou mãe de adolescentes, esta é uma excelente linguagem para o seu adolescente, para o seu juvenil. E nós vamos abrir agora em Romanos, capítulo 5, verso 6, e vamos ler assim. Você pode acompanhar na sua própria versão. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. Olha só, aqui na minha versão, nesta versão da Bíblia Contexto, diz que quando nós estávamos completamente desamparados. Talvez na sua versão diga quando nós estávamos sem forças, né? Estar sem força nós estamos totalmente desamparados, mesma coisa. Então, quando nós não tínhamos para quem recorrer, quando nós não tínhamos forças para resistir, o Senhor Jesus Cristo, ele veio e morreu por nós pecadores. Nós vamos ler agora o que está registrado a esse respeito, sem força, sem estar desamparado, e que o Senhor Jesus veio e morreu por nós, o dom indescritível, como é o tema do nosso estudo aqui. Vamos ler o que está na página 47 de Estudos em Romanos, que diz assim: em todas as épocas do mundo, quando os homens se sentem sem forças, Cristo tem sido seu Salvador. Abel estava sem forças e Cristo morreu por ele. Enoque estava sem forças e Cristo morreu por ele. Abraão e Sara ficaram sem forças e Cristo morreu por eles. Sua morte foi uma realidade para todos eles. Quão notavelmente poderoso foi Cristo para Abraão. Esse Cristo, o Messias que nem havia vindo e que viria por meio de Abraão, aquele mesmo Messias era tão poderoso que a fé nele trouxe o filho a Abraão e a Sara, a fim de que Cristo pudesse vir por meio daquele filho. Você consegue entender o que está dizendo aqui? Quando eu li isso pela primeira vez, disse, Senhor, o Senhor deve ter, com certeza, inspirado este irmão, pastor adventista do sétimo dia, a escrever isso aqui. Porque, olha só, vamos entender. Abraão, Cristo foi para Abraão o poder necessário para, por meio de Abraão, Cristo trazer um filho a ele. Por quê? Porque era por meio de Abraão que Jesus viria posteriormente. Então, o Senhor Jesus Cristo, o texto finaliza ali, em cada período da história da Terra, Cristo foi um salvador presente para aqueles que estavam sem força. Você já pensou um corpo morto de um idoso? Era um corpo morto dele e da mulher dele, da esposa dele. Era um corpo totalmente morto. Somente um salvador presente poderia dar vida àquele corpo, para que aquele corpo pudesse gerar vida. Aqueles dois corpos, melhor dizendo. Então, é este poder, meus irmãos, é isso que nós precisamos entender de forma muito clara. É este poder
que ele, o Senhor Jesus Cristo, nos dá quando nós o aceitamos pela fé. Entende? Nós vamos avançar. Leia aí na sua Bíblia, acompanhe comigo no verso 7, Romanos 5, 7. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Meus irmãos, eu queria agora essa explicação. Eu nunca entendi, neste verso de Romanos, não entendia. Por que que no mesmo verso tem duas palavras positivas, palavras boas, que é justo e bom, mas com uma palavra é dito uma coisa e com outra palavra é dita outra. Olha só como era na minha cabeça, não sei se isso acontecia com você. Que diz assim, vou até tirar o texto daqui para não atrapalhar o nosso raciocínio. Olha o que diz no verso bíblico. É pouco provável que alguém morresse por um justo. Ué, uma pessoa justa não é uma pessoa boa? Mas olha o que o verso diz na sequência. Embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Isso não fazia muito sentido para mim. Mas, mesmo não fazendo sentido para mim, eu continuava a leitura e eu não questionava. Até que o Senhor Jesus me apresentou essa explicação que está no livro Estudos em Romanos. É por isso que eu insisto muito para que, a cada estudo, para que você adquira esse livro. Olha o que o Senhor aqui vai nos explicar por meio do pastor Wegener. Ele nos diz assim: a palavra no original, que significa justo, vamos analisar, é uma palavra diferente daquela que é traduzida como bom. A palavra justo, aqui, neste verso, significa um homem que é estritamente honesto e justo, correto, mas não tendo nada particularmente adorável sobre ele. Adorável aí é cativante. Ou seja, eu posso ir, digamos assim, numa repartição pública, posso ir no... Por exemplo, há uns tempos atrás, eu precisei ir ao INSS, quando eu pedi a minha exoneração, que eu era professora da Universidade Federal, e eu fui até o INSS para tirar dúvidas quanto tempo necessário, se eu fosse me aposentar, e hoje eu já sei que eu não vou. Então, se eu fosse me aposentar, o que seria necessário, quanto tempo eu teria que contribuir e tudo mais. Quando eu cheguei lá, alguém, olhe só, uma amiga minha disse para mim, Cleuma, quando você for lá no INSS de tal lugar, procure a pessoa tal. Olha só o que ela disse para mim. Quando eu li isto aqui, na hora eu lembrei imediatamente desse comentário. Procure a pessoa, era uma senhora, procure a pessoa tal. Ela não sorri, ela não é de muito papo, de muita conversa, mas ela resolve o seu problema no tempo correto. Ela lhe atende, ela não lhe deixa sem atendimento. Ou seja, ela era honesta e justa, mas ela não era adorável. Consegue entender? Então, quando eu li isso daqui, eu entendi o significado da palavra justa. E aí a gente vai agora. Continua aí no texto. Dificilmente. Pegue aí na palavra dificilmente. Dificilmente alguém morrerá por uma pessoa desse jeito. Mas por um homem bom. Ou seja, alguém que é bom e benevolente, que daria tudo o que tinha para alimentar os pobres e vestir os nus, por um homem desta classe, alguns ousariam morrer. Este é o ponto mais alto que o amor humano atinge. João 15:13 diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Foi o que Cristo fez por mim
e fez por você. Agora que nós já entendemos o que significa justo e o que significa bom, eu quero ler novamente o verso 7 de Romanos 5 com você, que agora vai ficar claro para nós. Olha só. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Agora ficou bem claro para nós, não ficou? Então, olha aqui o que o Senhor está nos dizendo. Quem foi que fez isso por mim e por você? Foi o Senhor Jesus Cristo. Né? Ele fez isso por mim e por você. Vamos ler o verso 8. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Queridos, nós não éramos. O Senhor aqui não está nos chamando nem de justo e nem de bons. Ou seja, eu e você estamos fora do verso 7. Você consegue entender isso? Que o Senhor Jesus Cristo veio por mim, por você, quando nós ainda éramos pecadores, não éramos justos nem bons, não estávamos nessa categoria. Ele veio por nós antes de que qualquer coisa de justa ou de boa houvesse em nós. E ele depôs sua vida por nós. Entende? E o verso, Paulo nos diz aqui no verso 8, que o Senhor Deus, ele prova dessa forma, sabe o quê? Por mim e por você, o seu amor. Porque ele fez isso, enviou o seu filho. Ele permitiu que Cristo viesse em tempos eternos. A gente não tem como mensurar quando essa decisão foi tomada. Então, você está aí com a sua Bíblia? Não desmarque aqui, mas deixe marcado aqui, mas vá lá, por gentileza, em Efésios 2, versos 4, nós vamos ler o verso 4 e verso 5. Como eu estou aqui na Bíblia Contexto, o verso já está aqui, tá bom? É por isso que eu indico ela. Nosso estudo ele fica muito mais rico, porque por mais que você também não queira ler na Bíblia Contexto, mas como as referências já estão aqui, e elas estão no próprio texto, fica muito mais fácil de, na sua versão, se você tem a versão King James, a versão Almeida Revista Atualizada, enfim, é Almeida Antiga, a Almeida Corrigida Fiel, aí você pega a referência e lê na sua versão. Então, é maravilhoso. Vale muito a pena o investimento. Então, Efésios 2, verso 4 e verso 5 nos diz assim. Vamos complementar esse verso 8 de Romanos 5. Diz assim, mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que olha só, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Tudo isso é pela graça. Você pode perguntar, mas irmã, como é que isso acontece na prática? Meus irmãos, nós tratamos sobre isso nos estudos anteriores. Acompanhe o estudo, já tem lá no meu canal, Romanos 1, 2, 3 e 4. Acompanhe todos, que aí você vai ver de forma prática o que nós falamos sobre isso. É possível. Olhe só, nos amou tanto que mesmo mortos, em pecados como nós estávamos, o Senhor Jesus veio e nos resgatou. Vamos ler este comentário de Romanos 5,8, que diz assim: pessoas que professam ser cristãs há anos se privam das riquezas da graça de Deus porque dizem, não sou digno. Você já falou isso? Ou você já sentiu isso? Senhor, o Senhor tem feito isso e isso por mim, mas eu não sou digno, Senhor. Vamos avançar. Isso é verdade. Eles não são dignos. Nenhum de nós é digno. Mas Deus demonstrou seu amor por nós. Cristo morreu por nós enquanto éramos ainda pecadores. Por que ele morreu? Para nos tornar dignos, para nos tornar completos nele. Queridos, não há completude sem Jesus. Não há salvação, não há felicidade, não há perdão,
Nada existe sem Jesus Cristo. O problema com aqueles que dizem que não são dignos é que eles não se sentem nem um pouco indignos o suficiente. Você sabe por que, meus irmãos, nós continuamos a pecar e cair nos mesmos pecados? A gente vai ler já já, daqui a pouco, um texto a esse respeito. Mas nós continuamos a pecar e cair nos mesmos pecados, cedendo nas mesmas tentações. Por quê? Porque nós não nos sentimos indignos o suficiente. Se eles, e aí eu vou mudar um pouquinho o texto, se eu e você nos sentíssemos sem força, olha aí como está entre aspas, porque é uma citação, um trecho, lembra no verso 6 que diz quando estávamos, né, quando estávamos completamente desamparados, ou seja, sem forças. Então, se estivéssemos sem força, então o poder de Cristo poderia ajudá-los. É só quando eu e você reconhecemos que não conseguimos sem Jesus, é que o Senhor Deus pode comunicar poder a um corpo morto, como ele concedeu poder ao corpo morto de Abraão para gerar. Entende? Vamos avançar. O texto continua. Todo o segredo da justificação pela fé e vida e paz em Cristo estar em crer na Bíblia, no que está escrito ali. Uma coisa é dizer que acreditamos na Bíblia, e outra coisa é tomar cada palavra nela como se tivesse sido falada pela boca de Deus para nós individualmente. Meu irmão, minha irmã, se nós, ao lermos as palavras das Santas Escrituras, nós continuarmos lendo como se fosse um livro, apenas um livro cheio de sabedoria, mas um livro que contém palavras sem poder para me transformar, então não haverá salvação para mim e para você, meus queridos. E nós vamos repetir continuamente um triste ciclo de quedas, frustrações, tristezas, mágoas, arrependimentos. Não que o arrependimento seja ruim, muito pelo contrário. Nós, inclusive, estudamos sobre o arrependimento em capítulos passados de Romanos. Mas se nós não crermos que o poder está aqui, não está escrito, então, realmente, a nossa situação ela é sem esperança. Porque não há outro meio, não há outro meio de salvação. O texto continua. Ó, que os homens percebam que não têm forças. Essa é a chave. Você quer saber qual é a chave para vencer o pecado? Eu e você precisamos nos sentir desamparados, sem forças. Quando eles alcançam esse ponto, podem ter a força de Cristo. Essa é a força que vale alguma coisa, vale tudo para nós. Página 48 de Estudos em Romanos. Ainda aqui o comentário. Não, nós vamos agora ler. Vamos ler o verso 9, por gentileza. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio deles. Vamos nos concentrar um pouquinho aqui neste verso. Então, olha só, aqui tem informações muito importantes para nós. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, como é que a gente sabe que nós fomos declarados justos por seu sangue? A partir do momento em que nós cremos que Cristo veio para nos salvar dos nossos pecados, das nossas transgressões, que ele rendeu a sua vida e derramou o seu sangue por mim e por você. Nós nos achegamos a Cristo, crendo nele, confessando, arrependendo e confessando pecados. O Senhor Jesus nos perdoa, neste momento, ele nos declara justos. Entende? Agora a gente vai para o verso 9. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, essa palavra é chave, certamente, ou seja, não há dúvida.
É Deus falando, tá, meus irmãos? Certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele, por meio do sangue de Jesus. O que é a ira de Deus? Nós sabemos que a ira de Deus será derramada sobre esta terra. E a ira de Deus, nós sabemos que são as pragas, o juízo executivo do Senhor, né? Virá um juízo, as pragas cairão e elas determinarão, elas, na verdade, elas confirmarão aqueles que realmente não se renderam a Jesus. E aqui nós temos um comentário de Ellen White na carta 406 de 1906. Este comentário é do verso, não é do verso 9, mas é do verso 8 em diante da Bíblia Legado, que diz assim: a expiação de Cristo não é uma forma simples e eficaz de perdoar nossos pecados. Olha, eu vou repetir. A expiação de Cristo não é uma forma simples e eficaz de perdoar pecados. Olha o que ela é. A expiação de Cristo é um remédio divino para a cura das transgressões e para a restauração da saúde espiritual. Então, a expiação de Cristo é o meio ordenado pelo céu, pelos quais a justiça de Cristo pode estar não somente sobre nós, mas também em nossos corações e em nosso caráter. Sim, meus irmãos, quando nós estudamos, quando nós lemos a respeito do sacrifício de Cristo, é por isso que a serva do Senhor nos diz que nós precisamos meditar, na medida do possível, obviamente, meditar uma hora que seja a respeito da vida de Cristo, em especial os momentos finais da sua vida. Porque ao meditarmos nos momentos finais da vida de Cristo, nós entendemos o peso, o valor do sacrifício feito. Nós não merecemos absolutamente nada, irmãos. Eu e você, nós somos lixo. Mas mesmo sendo lixo, um altíssimo preço foi pago por mim e por você. E o Senhor nos ergue do monturo de lixo e nos diz: você vale o meu sangue. Será que nós não vamos corresponder, meus irmãos? Será que se você é casado, você é o sacerdote, será que quando a sua esposa falar algo para você que lhe fere a alma, que lhe machuca, e você, para dar um testemunho, não somente a ela, mas aos mundos não caídos que estão contemplando aquela cena, estão ali expectantes para ver se haverá vitória sobre a tentação de falar palavras ofensivas em retaliação à esposa. Eu estou falando da esposa, mas é a esposa e o esposo. O Senhor diz para nós que quando vem, eu queria compartilhar essa citação que o Senhor Jesus me deu sexta-feira. Ciência do Bom Viver, se você quiser anotar a citação, anote. É a Ciência do Bom Viver, na página 217. Sob uma tempestade de palavras ferinas e acusadoras, conservai apoiado o espírito aonde? Na palavra de Deus. A palavra é tudo para nós, queridos. O texto continua. Que o espírito e o coração, eu estou falando aqui do sacerdote, né, do homem e da mulher, o casal em casa. Que o espírito e o coração sejam repletos das promessas divinas. Se sois maltratados ou acusados injustamente, em vez de responder com cólera, repeti a vós mesmos as preciosas promessas. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem.
Queridos, isso aqui é um desafio para mim. Vocês não me conhecem. Vocês não sabem, não conhecem realmente, de fato, o meu temperamento. Quem conhece são os meus que estão comigo no meu lar. Eu não conheço vocês. Aqui no público, em público, eu ofereço o meu melhor aqui. Mas não queiram ver o meu pior. Quem conhece o meu pior é o meu marido, meus 2 filhos. Eles conhecem o meu pior. E eles sabem das minhas lutas. Você, no seu núcleo familiar, as pessoas elas são capazes de dizer se você realmente é um servo ou uma serva de Deus. Porque apesar de cairmos, o que mais conta para Jesus não é se a gente vai permanecer caído, mas se nós vamos segurar nele e permanecer nele e sermos vitoriosos com ele, pelo poder dele. Então, a nossa maior batalha, meus irmãos, para nós realmente vivermos a vida do dom indescritível que é o Senhor Jesus Cristo, a maior batalha é contra nós mesmos, não é contra o diabo. O diabo, ele só manipula aquilo que eu sou. Mas ele só pode vencer se eu autorizar. E eu tenho autorizado algumas vezes. Lamentavelmente. Você tem autorizado, meu irmão e minha irmã? Eu estou falando aqui do casal, mas pode ser os irmãos entre si em casa, os filhos em relação à mãe e o pai, os pais em relação aos filhos. E eu estou me referindo aqui, dando o exemplo de família, porque é onde a gente se sente mais confortável em pecar. É seguro pecar em casa. Irritação, meus irmãos, é pecado. Né? Irritação é pecado. Então, vamos aqui avançar. Romanos 5:10. Vamos em Romanos 5:10. O verso 10 de Romanos, capítulo 5, diz assim: Pois, se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu filho. Olha só, o nosso relacionamento com Deus foi restaurado pela morte de Cristo. Do contrário, queridos, estaremos eternamente separados de Deus. Agora que já estamos reconciliados, vem de novo a palavra que eu amo. Certamente seremos salvos por sua vida. A palavra certamente nos dá realmente uma certeza. É Deus falando pela pena de Paulo aqui. Então, uma vez que Jesus veio e nos reconciliou com Deus, por meio da sua morte, nos reconciliou com Deus, então não há dúvidas de que nós seremos salvos pela vida de Cristo. Agora, nós vamos ler o comentário de Romanos 5:10, que diz assim: algumas pessoas temem que essa ideia de justificação pela fé e vida eterna afaste os homens dos mandamentos. Mas ninguém, exceto aquele que é justificado pela fé, que tem a vida de Cristo, guarda os mandamentos. Então, quem é que guarda os mandamentos, queridos? É aquele que tem a vida de Cristo. Porque quem guarda, o único capaz de guardar os mandamentos de Deus, conforme a lei requer, é Cristo. E só uma vida que é vivida, que vive a vida de Cristo, pode guardar os mandamentos. Pois Deus diz que somos justificados pela fé. E se dissermos que não somos, então estamos fazendo de Deus um mentiroso. Já pensou como isso é sério? O Senhor Deus afirma que é Ele que nos justifica pela fé. E se nós dissemos, não, não é bem assim, como isso acontece? E duvidarmos, na verdade, estamos fazendo de Deus um mentiroso. Vamos continuar.
Devemos acreditar que Deus nos deu a vida eterna em Cristo. Ele já nos deu, queridos. Não podemos duvidar, a vida eterna é nossa em Jesus. O verso bem conhecido, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Bora parar bem aqui. Ele deu o seu Filho unigênito para quem? Pense aí. Ao mundo. Ele deu ao mundo, a todos. Se ele deu ao mundo, ele deu vida a todos. Vamos entender isso daqui? Enquanto tivermos o Filho de Deus, teremos vida eterna. Por nossa fé na palavra de Deus, trazemos Cristo aos nossos corações. Por meio da fé, da nossa fé, por nossa fé na palavra de Deus, trazemos Cristo aos nossos corações. Quando colocamos Cristo em nossos corações, obtemos vida ali, porque Cristo é vida. Ele, Jesus, traz essa vida aos nossos corações quando nele habita, quando nós habitamos em Cristo. E como nós devemos ser gratos a Deus por isso, queridos, só há vida em Cristo. E só há vida eterna em Jesus Cristo. Cristo deu sua vida por nós. Ele deu tudo que havia dele, ele nos deu. O que é que nos foi dado? A vida dele. Ele a deu por nossos pecados. Seremos salvos pela vida de Cristo. É a vida de Cristo operando em nós que nos livra dos pecados deste mundo mau. Nós estamos falando com palavras diferentes, lendo aqui diferentes palavras de coisas do mesmo conceito de salvação e de justificação que nós estudamos nos capítulos anteriores de Romanos. Agora eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Como Cristo livra a mim e a você de pecar? Como é que ele faz isso? Nós já comentamos algumas coisas em estudos anteriores e vamos comentar mais agora. E para isso, nós vamos ler 3 páginas. Páginas 53, 54 e 55 de Romanos. Do livro Estudos em Romanos. Queridos, eu vou só mostrar para vocês. Começa aqui, ó. Não sei se dá para ver. E vai até aqui. Eu não consegui deixar nada de fora. Porque é maravilhoso demais. E se eu não lesse, eu não sei se você tem o livro em casa. Nas páginas 53, 54 e 55. Então, eu não poderia deixar de perder essa oportunidade, inclusive de deixar gravado aqui no canal, que vai para o canal do YouTube. Então, nós vamos ler juntos agora. E eu queria te convidar a orar mais uma vez comigo para o que nós vamos ler. Vamos orar? Pai eterno, nós vamos ler agora textos que o Senhor iluminou o pastor Wegener em 1891 a deixar registrado para nós. E agora estamos tendo contato com estes textos pela primeira vez. Por favor, Senhor, ilumina-me, que estou conversando aqui com os meus irmãos. Me dê as palavras corretas para que a tua verdade não seja desvirtuada. Também te peço que a mim e aos meus irmãos que aqui estão, que o Senhor nos conceda a mente de Jesus Cristo para podermos compreender a plenitude da tua verdade que salva e que transforma. Obrigada, Senhor, porque o Senhor já nos ouviu. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, Cristo, vamos ler e entender. Tá bom? Então, se puder alguém que está com o microfone ligado, poderia verificar seu microfone, por gentileza? Diz assim.
Cristo era imortal antes de vir à Terra. Ele era Deus. Qual é o atributo essencial da divindade? Vida. Queridos, não percamos isso. Qual é o atributo essencial da divindade? Vida. Segura essa informação. Se Cristo era imortal e, portanto, tinha vida, vida não emprestada, não derivada, ele tinha vida, ele era vida, como ele poderia morrer? Eu não sei. Isso é um mistério. Mas estou tão feliz que alguém morreu por nós, que tinha uma vida que não podia ser tocada por nada e que teve sucesso em resistir aos ataques do inimigo. Então, eu vou parar bem aqui. O Wegener, ele estava pregando na Assembleia da Conferência Geral de 1891. Este aqui, livro, Estudos em Romanos, é a transcrição, é o resultado de todos os sermões dele que foram transcritos e registrados para posterior leitura. Então, os delegados da Conferência Geral de 1891 estavam ali ouvindo o Wegener dando isso aqui é um estudo bíblico. É por isso que nós estamos aqui com a palavra de Deus, é um estudo bíblico. Então, o Wegener disse exatamente que ele não sabia, assim como eu e você, não temos como explicar como a vida, alguém que tem vida em si, não derivada, não emprestada, e que não podia ser tocada, como essa pessoa poderia morrer. E se alguém poderia morrer? Não pode. Mas como explicar isso claramente? Né? Vamos lá. O texto continua. Então ele era tão poderoso que poderia entregar sua vida e retomá-la. Por que ninguém pode tirar a vida de Cristo? Resposta: porque ele não tinha pecado. E se houvesse outro homem na terra que vivesse sem pecado, ele também nunca poderia morrer. Muito bem. Mas nunca houve um homem assim, senão aquele com A maiúsculo, então é o Senhor Jesus Cristo, senão aquele que pisou nesta terra, que era perfeitamente sem pecado, e esse foi Jesus Cristo de Nazaré. Ninguém pode tirar a vida de Cristo. Os perversos não tinham poder para matá-lo. Ele entregou sua vida. Se ele não tivesse escolhido fazer isso, ninguém jamais poderia tê-la tirado dele. Entende? Jesus fez isso. Ele rendeu sua vida. Ele decidiu, escolheu fazer isso. Muito bem. Deus o ressuscitou. Aí, a palavra de Deus, em Atos 2:24, diz assim, soltando as dores da morte, porque não era possível que ele fosse detido por ela. A morte não poderia deter Jesus. Não era possível que a morte retivesse a Cristo. Ele tinha um poder em sua vida que desafiava a morte. Ele entregou a vida e tomou a morte sobre si para que pudesse mostrar seu poder sobre a morte. Entende? Então, ele rendeu a sua vida, recebeu a morte sobre si para que o seu poder sobre a morte ficasse evidente. E ninguém, nos séculos vindouros, viesse a duvidar. Ele desafiou a morte, entrando direto no reino da morte, o túmulo, o sepulcro, para mostrar que tinha poder sobre ela. Cristo deu sua vida e, quando chegou a hora de fazê-lo, ele a retomou. Por que a morte não o segurou? Aqui está a resposta. Porque ele não tinha pecado. Eu vou abrir um parênteses aqui. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo está dando a oportunidade para que essa mensagem ela seja pregada novamente, assim como ela foi pregada em 1888 e nos anos subsequentes. 5 anos
Depois de 1888, essa mensagem ela continuou a ser pregada fortemente por Jones, Wagner e Ellen White. Prescott também, Haskell e outros, Daniels. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ao dar a oportunidade a mim e a você de estudarmos novamente essa mensagem, Ele está nos dando um alerta, nós que somos o povo que vai dar o alto clamor, eu e você. Nós vamos dar o alto clamor, não tenha dúvida disso. A não ser que o Senhor permita que nós durmamos. Mas, enfim, somos a geração. Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos mostrou que Ele tem poder sobre a morte. E se nós vivermos, olha só, vamos raciocinar, juntar uma coisa na outra. Se nós vivermos a vida de Jesus, vencermos como Jesus venceu, a morte também não terá poder sobre nós. Não passaremos pela morte. Daremos o alto clamor. As pragas antes não cairão sobre nós, porque estaremos selados, e amanhã eu já faço o convite para você. Nós vamos, queridos, eu já preguei a mensagem que eu vou compartilhar amanhã, às 5 da manhã. Eu já preguei essa mensagem incontáveis vezes. Mas amanhã vai ser diferente. Amanhã, nós vamos entender a mensagem do selamento de forma prática. Como o selamento ele ocorre. De forma que de forma que este selamento ele só pode ocorrer se nós estivermos sendo declarados justos, vivendo a justiça de Cristo aqui nesta terra. Senão, nós não seremos selados, meus irmãos. Então, se você puder, faça planos para estar de madrugada amanhã. Olha, desafio. Nós estarmos juntos de madrugada. Ele não tinha pecado, é a última frase aqui do nosso texto. Nós precisamos chegar neste ponto bem aqui. Por méritos próprios, impossível. Impossível. É por isso que nós estudamos o livro de Romanos, para que essa verdade se torne tangível, prática, real na nossa vida. Vamos avançar. Apesar de o pecado despender toda a sua força sobre ele, não o prejudicou nem um pouco. Entende? Foi isso que aconteceu com Jesus. Não havia feito uma única mancha em seu caráter. Sua vida era sem pecado e, portanto, o túmulo não poderia ter poder sobre ele. Atenção aqui. É a mesma vida que temos quando cremos no Filho de Deus. Você não diz amém? Amém, meus irmãos. Meu irmão e minha irmã. A mesma vida. Você crê em Jesus Cristo? Você crê que Jesus Cristo tem poder para transformar tudo em você? Se você crê, você tem a vida de Jesus. E aí você pode dizer, mas eu tenho pecado, irmã. Eu e você, estamos caminhando com Jesus, a semelhança de Provérbios 4:18. O que é que diz lá? Porque a vereda de quem? Do justo. Quem é que declara justo? Eu me declaro justa? Nunca. Isso é legalismo. A vereda do justo, quem me declara justo é Cristo. É Deus. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito. Então, o dia, queridos, a aurora, o dia, ele não amanhece assim, amanheceu, acabou a escuridão. Não, é gradativo, é gradual. A minha caminhada cristã e a sua também. Só que nós não, é gradual,
progressivamente, avançando continuamente. E não que nem o soldadinho, quando está treinando, que fica marcando passo no mesmo lugar. Não podemos viver. Isso não é vereda do justo igual a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais esse dia perfeito. Não é. Entende? Ela é progressiva. Ela é dinâmica. Ela é atuante. Ela não é conformada e tranquila, esperando com que tudo aconteça ao redor e o Senhor Deus vai resolver tudo. Existe uma parte que nós precisamos desempenhar. Já falei em estudos anteriores e amanhã de madrugada eu vou dizer novamente. O texto continua. Existe vitória neste pensamento. Podemos ter isso crendo no Filho de Deus. É ou não é simples, queridos? É simples. Olha o que termina aqui essa frase. Entregue, Cleuma, coloque o seu nome. Entregue, Cleuma, seus pecados ao Senhor e tome sua vida sem pecado em troca. É isso que eu e você precisamos fazer. Como nós fazemos isso? De joelhos. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu pai em secreto. E teu pai que te vê em secreto te ouvirá, te responderá. Entende? O texto continua. Lembra que são 3 paginazinhas. Ele deu aquela vida por eles. E por que não aceitar o preço que foi pago? Você não quer continuar com seus pecados? Você não quer. Não é verdade? Eu e você, nós queremos continuar com os nossos pecados? Os nossos pecados, irmãos, causam a tristeza no coração de Cristo. Vamos ler aqui. Você não quer continuar com seus pecados. E a vida que ele lhe der em troca de seus pecados será muito preciosa para você. Isso encherá seu coração com alegria e regozijo. Olha o que diz aqui, essa parte marcada. Somos reconciliados pelo seu sangue. Agora sejamos salvos pela sua vida. Se somos reconciliados pelo seu sangue, podemos, a partir do momento em que nós recebemos a vida de Cristo pela fé, somos salvos pela sua vida. A vida de Cristo é grava isso. A vida de Cristo. O que é a vida de Cristo? A vida de Cristo é poder divino. Na hora da tentação, a vitória já está ganha. Quando Cristo está habitando em nós, somos justificados pela fé e temos sua vida habitando em nós. Entende isso? Eu vou repetir. Quando Cristo está habitando em nós, somos justificados pela fé e temos sua vida habitando em nós. Mas naquela vida, ele ganhou a vitória sobre o pecado. Na sua vida. Foi a vida de Cristo ganhou a vitória sobre todo o pecado. Agora, olha qual é o raciocínio. A segunda parte marcada, acompanhe aí. Então, a vitória é nossa, antes que venha a tentação. Você entende que a promessa de vitória, uma promessa, e nós tivemos no estudo retrasado, no estudo do capítulo 4, nós estudamos sobre as promessas aqui, no capítulo 4 de Romanos. Veja lá, vale muito a pena você... Aqui, o estudo do capítulo 4 foi fenomenal. Então, a vitória é nossa antes que venha a tentação. Quando Satanás vem com sua tentação, ele não tem poder, pois temos a vida de Cristo. E isso em nós o afasta o diabo o tempo todo. Meus irmãos, se eu e vocês compreendermos isso, se nós compreendermos isso, que a vida de Cristo em nós, ela já nos deu a vitória antes que a tentação venha. Olhe só o que é isso. Então, quando a tentação vier, nós resistiremos como Jesus resistiu. Ó glória, ter este pensamento, que há vida em Cristo e que nós podemos tê-la. É promessa de Deus. O justo viverá pela fé porque Cristo vive nele, no justo. É isso que Romanos diz, o justo viverá pela fé.
Por quê? Porque Cristo vive nele, no justo. Estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2, verso 20. Então, sim, estamos crucificados com Cristo. Mas Cristo está morto? Não. Ele ressuscitou. Então, nós ressuscitamos com ele. Como? Pela fé. Você crê? Eu creio. Nós ressuscitamos com ele. Mas estamos na carne. Isso é verdade. Mas na carne pode haver vida divina, a vida divina que estava em Cristo quando ele estava na carne. Entende, meus irmãos? O Senhor, a vinda de Cristo aqui para a terra, proveu todo o necessário para que eu e você fôssemos vitoriosos sobre todo o pecado. Diga amém. Que amor é esse, não é verdade? Que amor é esse? Não podemos entender essas coisas. Elas são o mistério do Evangelho. O mistério de Cristo manifestado em carne. Tudo que o céu faz para o homem é um mistério. Quando uma pobre mulher estava com fluxo de sangue em uma multidão densa, ela tocou a orla da vestimenta do mestre e disse Cristo: percebo que poder saiu de mim. Lucas 8:46. Aquela mulher tinha uma doença real. E quando tocou a orla de sua vestimenta, ela foi realmente curada. O que foi que curou aquela mulher? Houve um verdadeiro poder que saiu de Jesus e entrou nela e a curou. Esses milagres foram escritos para mim e para você, para nós. Por que eles foram escritos? Olha o que diz em João 20:31, para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Como é que nós temos vida em Jesus? Pela fé, crendo. A mesma vida e poder que saíram de Cristo e curaram o corpo daquela mulher também estão disponíveis para curar a sua alma. Jesus está pronto e disposto a fazer o mesmo hoje. A nossa oração, meu irmão e minha irmã, tem que ser, sabe o quê? Senhor, me ajude a crer plenamente em tudo isso que nós estamos lendo. A crer que o Senhor tem poder para me fazer vencer toda e qualquer tentação. Que o Senhor já me deu a vitória sobre a tentação antes do inimigo me tentar. Por quê? Porque Cristo foi tentado e ele nos deu a vitória. Essas coisas foram registradas para que possamos saber que o mesmo poder divino e vida que entraram no corpo dos homens para curá-los, também vão para a alma daqueles que creem. Sabe? Vamos fazer a palavra de Deus ficar mais real? É isso que está dizendo bem aqui. O mesmo poder que curou aquela mulher com fluxo de sangue, o mesmo poder que curou aquele leproso, o mesmo poder que devolveu vida aos cegos, ao cego Bartimeu, o mesmo poder que expulsou os demônios daquele homem, daquele endemoniado gadareno, o mesmo poder que ressuscitou a filha de Lázaro, daquele líder da sinagoga, o mesmo poder que curou o servo do centurião à distância, só com a palavra. Só Cristo falando, pronunciando aquilo tudo. Queridos, essas histórias foram registradas não como fábulas para nós, como historinhas para fazer para as crianças conhecerem as histórias bíblicas. Elas são reais, de um poder real. E este mesmo poder que fez tudo isso é o mesmo poder que vai para a alma de todo aquele que crê, a mim e a você. Podemos ter, olha essa parte marcada aí no texto, podemos ter essa mesma vida e poder de Cristo em nós hoje para resistir às tentações
do inimigo. E essa aqui é a nossa última parte. Só existe uma vida que pode resistir ao pecado. E essa vida é sem pecado. E a única vida sem pecado é a vida do Filho de Deus. Você entendeu essa parte? Só tem uma vida que pode resistir ao pecado. Não é a minha, nem a sua. Só existe uma que pode resistir ao pecado. E essa vida, ela é totalmente sem pecado. E essa única vida é de Jesus. Quantos de nós temos nos esforçado para nos tornar sem pecado? Né? Senhor, eu preciso vencer tal pecado, tal pecado, tal pecado. Então, quantos de nós temos nos esforçado para nos tornar sem pecado? Esse esforço humano, ele é derrota certa, meus irmãos. Mas, ainda bem que tem um mas, podemos ter a vida de Cristo, do Senhor Jesus. E essa é uma vida sem pecado. Graças a Deus por este dom inexplicável. É por isso que o nosso estudo hoje, o nosso estudo do livro de Romanos, capítulo 5, nós pegamos apenas do verso 6 ao verso 10, que fala do dom inexplicável de Jesus, do Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, eu louvo e bendigo o nome do meu Senhor, porque Ele tem nos dado oportunidades preciosíssimas de nós estudarmos as suas verdades que salvam. Hoje, salvação entrou na tua casa e na minha casa. E louvado e bendito seja o nome do Senhor por isso. Eu vou convidar os meus irmãos, mais uma vez, a visitar o meu canal do YouTube, a se inscrever nele, deixar o seu gostei ou o seu não gostei. Não é um canal monetizado, eu não tenho objetivo financeiro nenhum com isso. Mas eu sei que as mensagens que estão nele não são de uma mulher pecadora. São as mensagens de Jesus que estão nesse canal. Visite lá. Se inscreva. Ajude o canal a crescer. Tá bom? Divulgue, eu vou, até quarta-feira, eu vou divulgar a gravação deste vídeo. Ajude, compartilhe com outras pessoas. Que o Senhor Jesus Cristo tenha misericórdia de mim, da minha família, e de você e da sua família. Nós estamos no limiar, queridos, no limiar de tempos, dos tempos eternos. E o Senhor Jesus Cristo vai nos guiar até o fim. Eu convido os meus irmãos queridos, eu vou fechar aqui e nós vamos orar. Vamos orar? Pai Santo, bondoso Senhor, não podemos sem o Senhor, meu Pai. Não conseguiremos vencer, Pai querido, sem a compreensão correta desta mensagem. Paizinho do céu, por favor, olha do alto para nós. Estamos aqui, Senhor Deus, de peito aberto, de coração aberto, rendendo a nossa vida ao Senhor. Essa é a única parte que nos cabe. Queremos crer. Crer, Senhor. Crer cegamente em tudo o que o Senhor tem nos revelado. Porque o Senhor é vida. Queremos viver a vida de Jesus. Nos ajude, Pai, em nossa caminhada. Te suplicamos, agradecidos por mais esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe cada um de vocês. Um bom restante de domingo. E que a paz seja com todos. Até mais.